Olá, estamos em mais um programa Direito e Cidadania. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. Então, estamos hoje com a Carla Alves. A Carla, ela é designer gráfico, mas ela tem uma trajetória de práticas de cidadania muito interessantes, inclusive voltando essa área do design, do design para a prática de cidadania. Eu gostaria de apresentá-la para vocês, que inclusive trabalha com uma organização muito bacana, que é a Tierfan, que é um projeto social muito bacana que tem ao redor aí do mundo, decorrer do mundo, tem vários países durante 50 anos no mundo inteiro e 30 anos no Brasil. E eu gostaria de te agradecer por você ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, e gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória desde criança, né, que você gosta dessa área de cidadania, de se envolver com projetos que envolvam essa prática de cidadania. Eu que agradeço, Grazi, é um prazer estar aqui, um privilégio mesmo. O que eu tenho para falar sobre, desde criança, né, que uma vez, quando eu tinha uns 9 anos, eu apareci lá no jornal e eles, falando da minha cidade mesmo, falando sobre que a minha cidade era a primeira cidade de médio porte do país, a ter 100% de esgoto e água tratada. Isso virou um slogan depois, uma placa na entrada da cidade, Ipatinga, em Minas, fica umas 4 horas de Belo Horizonte. E com isso, o jornal foi atrás e tentou descobrir o que estava acontecendo e na hora que eles fizeram uma matéria sobre aquilo, sobre a minha história, como eu tinha 9 anos de idade, eles acharam aquilo muito interessante. E na manchete do jornal aparecia cidadania precoce. E aí eu fui entendendo, né, o que significava aquela coisa da cidadania mesmo, que eu até conversei um pouco com você sobre a questão dos direitos e deveres do cidadão. E mais tarde, quando eu estava me formando na faculdade de design, eu voltei nesse tema de cidadania, mas foi mais para o lado dos deveres, né? Como a responsabilidade social atuava, tinha a ver com a minha área de atuação como designer. Que eu entrei um pouco em crise no final da faculdade, achando que eu estava formando para manipular pessoas, e aquilo foi a minha volta por cima, sabe? Eu falei, não, eu tenho uma responsabilidade com relação à sociedade, aos outros cidadãos, às outras pessoas que moram comigo, né, que residem no mesmo país e até no próprio globo, e o que eu posso fazer por eles? Como que eu posso exercer a minha cidadania na minha profissão? E realmente, se for parar para pensar, né, igual você disse, é um curso bastante desafiador nessa perspectiva, porque um dos motivos que me interessou muito de convidá-la, inclusive, porque quando a gente vê práticas de cidadania, nós vemos muitas pessoas voltadas para o direito, para a psicologia, para o serviço social, e quando eu soube também de você nessa área do design, falei, gente, que legal a pessoa conseguir trabalhar essa ideia do design também para a cidadania, né? O que você entende, qual que é o seu olhar para a cidadania, na sua perspectiva de formação? Bom, como eu acho que eu poderia ser um designer? Por exemplo, explicar pra gente assim, eu sei que você tem um projeto bacana, que você teve um projeto que chamava Design Cidadania. Como que você achava que poderia operacionalizar essa sua ideia de ligar a cidadania ao que você estava fazendo para, de alguma forma, trazer uma nova ressignificação para o seu curso e para o que você desejava mesmo fazer para as pessoas? Bom, uma das coisas que eu observo é que hoje em dia os objetos, né, os designs criados, eles são cada vez mais obsoletos, né? Você vê um celular, por exemplo, o iPhone, ele lança um a cada ano e eles têm essa rapidez mesmo em reciclar, em refazer, em mudar mesmo as ideias e o conceito que eles têm a apresentar. Então eu acho que antigamente uma geladeira durava muito mais tempo, né? Hoje em dia a maioria dos produtos eles vêm com uma característica que chama obsolescência programada, que eles são programados para eles serem destruídos. Eles têm um tempo de uso. Existem algumas impressoras, por exemplo, que elas têm um chip, depois que elas imprimem cerca de 2.000 vezes, ela para de funcionar. E a gente observa isso, carregador mesmo, tem alguns carregadores que eles têm um chip, então se ele depois de um certo tempo
tempo ele para de funcionar. Então eu acho que tem muito a ver com essa questão da qualidade dos materiais utilizados, da função e do objetivo mesmo. É uma intenção que esses produtos deixem de existir. Então, e se a gente tivesse a intenção de fazer com que aqueles produtos durassem para sempre? Uma outra perspectiva disso também é uma metodologia que chama Cradle to Cradle, que significa do berço ao berço, que ele usa como, é um livro e ele usa como referência a uma cerejeira, que ela vai, ela cresce, ela dá a flor, ela dá o fruto, aquele fruto cai e aquilo aduba novamente a planta e é um ciclo constante, nada é descartado. Então, assim, é a gente questionar, eu estou criando um produto que ele vai para o lixo? E será que esse lixo, onde que é o lixo que existe no planeta? Porque o planeta não tem lixo, né? Então é pensar assim, mas eu estou criando uma coisa que vai virar uma ilha de lixo que fica ali entre o Havaí, né? Que já saiu até no Fantástico, tem uma ilha de lixo enorme que está lá no oceano e boiando, sabe? Então assim, será que a gente precisa criar mais coisas? Ou será que a gente já tem as coisas suficientes, a gente só precisa ressignificar algumas coisas? Então é mais nesse quesito de reduzir o consumismo e de reutilizar as coisas que nós temos. Não sou muito desse pessoal que gosta de reciclar e faz aquelas coisas meio kit, né? meio baranguinho. Isso eu não gosto, eu acho que não é por aí, mas eu acho que existe uma forma de ressignificar as coisas que já foram criadas. Entendi. Então, na verdade, assim, existem várias formas, né, pelo que eu estou entendendo, de você aplicar aquilo que você se dispôs a fazer enquanto, por exemplo, um curso de design gráfico, né? Então, por exemplo, tem aqueles que vão achar interessantes fazer, sim, a reciclagem, aquilo para eles vai ser uma fonte de vida, vai ser o que vai trazer um ar, né, do que eles acham que é bacana, de responsabilidade social. Mas, ao mesmo tempo, o que eu queria saber, que você trouxe muito bem, é a sua perspectiva, Carla, né? Como que a Carla vê o design para a vida com relação a essa prática de cidadania. E você trouxe de uma maneira muito interessante, porque o que as pessoas estão pensando, estão precisando, na verdade, é exatamente de algo que faça com que elas se sintam respeitadas, não se sintam de fato usadas. Aquele produto para ela vai ter uma utilidade, e não só uma utilidade, mas o que ela pode de alguma forma até retribuir para a empresa, assim, o sentido daquilo para ela, né, assim, do que ela tá fazendo. Olha, eu vou fazer o seguinte, a gente tem muito assunto para falar sobre isso, porque o que a Carla trouxe pra gente é bem interessante, e vamos deixar para o próximo bloco para a gente continuar sabendo um pouquinho desses projetos, de como ela vê essa arte, né, essa parte do design para a cidadania, e também um pouquinho do projeto que ela atua, que é bem interessante também. Estamos aqui de volta com a Carla Alves, que é designer gráfico e tem uma trajetória muito bacana sobre cidadania e conseguiu ressignificar o sentido do seu curso para uma prática social, para uma prática que traga realmente um sentido para as pessoas, né? Que não só fizesse com que ela se sentisse uma pessoa que só estava apresentando produtos, levando consumo para as pessoas, capitalismo, mas o retorno em si, para o que elas esperam diante de um mercado que está hoje em dia reciclável, né? Digamos assim, tudo se perde, as coisas não duram, porque tem por trás disso também uma estratégia, né? Uma estratégia de venda, uma estratégia de se manter de alguma forma no mercado, mas a responsabilidade social da Carla, né, que sempre pulsou aí, fez com que ela pensasse de uma outra maneira. E você já chegou a pensar, inclusive, em outros projetos, né, dentro da sua área, para trazer esse sentido para você. Conta um pouquinho pra gente. Eu tive por um tempo o Amado Brownie, lá na minha cidade mesmo, em Patinga, e a minha iniciativa era, eu queria poder dar amor para as pessoas, e como que eu faria isso? E foi através de um bolinho de chocolate, né, que é o brownie, e isso através de mensagens e de carinhos e de cuidados, de mimos mesmo, essas pessoas se sentiam amadas. Quando eu finalizei o projeto, né, a empresa mesmo,
eu postei um vídeo no Instagram e tudo mais, e assim, várias pessoas comentaram como eu me senti amada com as coisas. Eu falei, gente, que coisa bonita, né? Foi cumprido mesmo o dever. Então eu acho que quando a gente pensa no design e a gente cria, eu acho que a criatividade hoje em dia ela está muito limitada. Ela está muito limitada a ser uma coisa diferente, a uma coisa que nunca foi criada. Sendo que ela a gente poderia exercer mais a criatividade no sentido de fazer as pessoas se sentirem amadas, de fazer um bem para aquela pessoa. E hoje em dia mesmo o marketing ele tem tomado um novo ramo agora, que é o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, que é um marketing que ele não quer só publicar e falar da empresa, ele quer atrair o consumidor através de um conteúdo de valor, que vai agregar algo na vida daquela pessoa. Então acho que é uma saída que o mercado mesmo tem notado, que as pessoas não estão mais tão superficiais, apesar delas serem rápidas, né, de viver nessa modernidade líquida, como diz Bauman, mas apesar do mundo ser tão rápido, tão líquido, tão dissipado, as pessoas também elas estão mais focadas, elas sabem o que elas querem, então elas querem uma coisa que tem um pouco mais de conteúdo. Ótimo, e é verdade. E além delas quererem um conteúdo, elas querem se sentir, como a gente falou no primeiro bloco, né, respeitadas, querem se sentir valorizadas, querem se sentir tocadas, né? Porque até essa ideia do próprio iPhone, por mais que a gente saiba que ele está dentro do mercado, que de alguma forma o sistema faça com que tenha sempre um outro, enfim, essa sensação foi uma das coisas que foi pensada, né? Quando a gente assiste o filme, procura saber um pouco mais sobre o Steve Jobs, né? E pensando nessa sensação de você pensar nas pessoas, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco desse ministério, dessa organização que é a Cheerfund, que você hoje está lá, né, atuante. A Cheerfund foi uma descoberta mesmo. E eu falo que no primeiro mês, enquanto eu estava sendo treinada e capacitada para o meu cargo, que eu sou levantadora de recursos, eu chorava todos os dias, porque eu falava, gente, não acredito que existe uma empresa com esses valores, uma empresa que se importa com isso. E a Cheerfund, ela tem atuado no Brasil, principalmente no Norte e no Nordeste. Hoje a gente pratica cidadania livremente, eu acho, né? Assim, o tempo inteiro, é bem intencional. E a gente trabalha seguindo Jesus onde a necessidade é maior, esse é o nosso lema. A gente procura as cidades no Brasil que têm o pior índice de desenvolvimento humano e a gente atua nesses locais para a gente poder restaurar mesmo a vida dessas pessoas, dando a elas os direitos que elas têm de acesso, né? Desde a água, né, que é um grande problema, principalmente no sertão, e acesso ao banheiro, a saneamento e diversos outros projetos. Tem muitos projetos de lutas pelos direitos, de posse de terras. E são muitas comunidades que vocês atuam. Você sabe mais ou menos, não sei se você teria esse dado, mas mais ou menos quantas cidades, estados que atuam aqui no Brasil? Olha, os estados, a maioria do Nordeste e do Norte, então eu acho que deve chegar a uns 10 mais ou menos. E de comunidades mesmo, porque não são cidades, né, são sítios, são comunidades rurais. No Amazonas, que eu me lembro agora, a gente teve uma atuação em cerca de 32 comunidades no Rio Tracajás. Então isso é só um projeto de um parceiro, foram 30 comunidades. A gente tem um outro projeto também que a gente atua muito no sertão da Paraíba, de Pernambuco. Isso também chega a ser mais ou menos umas 30 comunidades ou mais, mas esse número é bem grande mesmo, e como a gente atua no Brasil há mais de 30 anos, se a gente for contar todas as comunidades que a gente já passou um dia, são muitos. Só Postos a gente já perfurou cerca de 200. Aqui em Minas Gerais, vocês também têm alguma atuação assim mais atuante? A gente apoia alguns projetos, mas são projetos temporários, projetos específicos mesmo, que a gente tem uma atuação de cerca de 3 anos, que é o nosso habitual. Eles estão mais localizados no Norte e no Nordeste mesmo. Então, eu gostaria que você deixasse pra gente aí uma mensagem, até incentivando as pessoas a apoiarem o projeto de alguma forma, né? Eu tô aqui com um cartazinho que fala um pouquinho de como que funciona. Depois vocês têm a oportunidade de acessar o site, né? Que é o www.cheerfundbrasil.org. Ok. Depois a gente vai colocar aqui embaixo para vocês terem acesso ao site. Conta para as pessoas um pouquinho de como elas podem contribuir com o projeto e às vezes dar um sentido para elas em que áreas que elas podem atuar, independente da área delas, como que elas podem ressignificar pensando na cidadania. Bom, gente, se vocês quiserem mais informações sobre a Cheerfund, é só acessar o site.
Lá você pode fazer o seu cadastro, eu vou entrar em contato e aí eu posso te dar toda sorte de informações. Com relação à cidadania, eu lembro muito da questão do jubileu, que acontecia a cada 50 anos, na época de Israel. E as pessoas, elas, toda vez que tinha o jubileu, elas buscavam uma nova oportunidade, elas estavam libertas para elas viverem o que Deus tinha programado, né? Então, assim, se ela tinha uma terra, se ela tivesse vendido aquela terra, ela poderia ter a terra de volta. Então, eu acho que na sua profissão e onde você atua, você tem essa opção de ressignificar aquilo que você tem vivido. Então, tente entender qual foi o plano original de Deus naquela área que você tem atuado e tente buscar isso de novo, de volta, como é o jubileu mesmo. Lindo! E a Tia Irfan, ela trabalha, né, para contribuir para uma mudança. Aí mostra que em várias áreas, né? Segurança alimentar, meios de sobrevivência, desenvolvimento e residência, violência sexual, através de respostas de desastres, promoção dos direitos humanos, defesa, enfim. Tem várias áreas que você pode atuar, tanto voluntariamente como contribuindo. E eu gostaria de contar para vocês que o nosso programa, ele hoje recebeu, a partir desse programa, um patrocínio. E eu agora estou vestindo a Estilo Modas, que é uma loja que fica aqui perto da Igreja Batista Getsemane, a Estilo Moda Masculina e Feminina. A gente vai colocar o endereço para vocês. E também o Espaço K. O Espaço K, que fez aí a minha escova de cabelo, cuidou dos meus cabelos hoje para poder falar aí bonitinha para vocês. Então, que Deus abençoe, fiquem para o próximo programa, não percam aí o próximo, porque realmente a gente está sempre com um convidado bem especial, cheio de conteúdo pra gente.